Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Equipamentos assombrados. Há alguns anos eu trabalhei em uma escola pública cujo prédio era antigo. Dentre outras coisas, ele havia servido de oficina metalúrgica para a indústria ferroviária. Como acontece com muitas escolas públicas neste país, as instalações não primavam pela excelência, e a escola estava repleta de mofo, cupins nas janelas, infestações de barata, de pombos, um caos. E a mim, que era secretária, cabiam os pedidos de ofícios para o poder público para suprir as necessidades e ligar para os profissionais. Certa vez, minha colega, a Mércia, nome fictício, chegou pálida para me falar que em um dos banheiros havia ocorrido algo apavorante. A torneira de um dos antigos chuveiros se abriu e se fechou na presença dela, e ela quase morreu de susto. Bem, como eu falei, os galpões da escola eram velhos e os chuveiros eram resquícios das antigas funções do prédio, embora eventualmente fossem utilizados pelos alunos e funcionários quando havia alguma festa ou atividade. Mas como isso era raro, somente alguns dos chuveiros quentes eram utilizados. Este em questão estava inutilizado, pois, além de estar endurecido pela falta de uso, a torneira estava enferrujada e emperrada, o que constatei mais tarde. Voltando ao susto da Mércia. Fui com ela até o banheiro, argumentando que, por se tratar da precariedade das instalações, o encanamento era velho demais para aguentar a pressão da água que descia com muita força. Fui até o box e notei que o chão estava molhado e o chuveiro úmido, mas não estava gotejando. Tentei abrir ou fechar a torneira, mas foi em vão, pois estava dura e não moveu para nenhum dos lados. Lembro-me de ter puxado e empurrado, mas nada de se mover. Sorrimos amarelo uma para a outra e eu, muito presunçosa, dei por satisfeita e fomos saindo. Aí que a coisa ficou estranha. Estávamos saindo quando tomei aquele banho gelado e vi que... Olha, se vocês não acreditarem, para mim tudo bem. Eu também não acreditaria. Mas, gente, a torneira estava totalmente aberta. Bom, a coitada da Mércia deu um pinote e saiu desembestada pelos corredores, assustando a todos, me deixando sozinha lá no banheiro. Como definitivamente eu não tenho medo de fantasmas, eu tenho medo de perereca, de morcego, de grilo, de gafanhoto, mariposa e até de revoado de pombo. Enfim, das coisas mais estúpidas e inofensivas. E com a maior tranquilidade, eu mandei o tal fantasma às favas e falei para ele que, se tivesse algum poder, que fosse fazer algo de útil e que não atrapalhasse quem estivesse ali trabalhando. Fechei a torneira sem esforço e voltei pisando duro de volta à secretaria, enquanto os alunos e professores me olhavam sem entender o motivo de eu estar toda encharcada. Um grande mico que paguei naquele dia. Mais tarde, quando meu chefe chegou, e já avisado pelas línguas compridas do povinho que trabalhava lá, ele veio me perguntar do sucedido, e eu relatei tudo. O que, para meu espanto, o diretor sorriu e ficou aliviado porque ele me disse que certa vez, quando ele estava trabalhando até mais tarde, não havia mais alunos e ele teve que se dirigir até esse banheiro e fechar a tal torneira que estava totalmente aberta, sem mais nem menos, e que realmente, para conseguir abri-la, era necessário que dessem algumas porretadas de tão emperrada que estava, e que ele achou que tivesse entrado alguém ou que estivesse ficando louco. Havia outros relatos daquele lugar, e eu, sem dúvida, afirmo que foi o pior lugar que eu trabalhei na minha vida. Eu não sei por qual motivo, eu nunca gostei do meu trabalho, ou do local, ou da minha função. Eu realmente odiava aquilo e até hoje eu não conseguia entender qual era o real motivo do meu ranço. Houve também um curioso episódio, mas como ele estava relacionado com um equipamento sensível, eu não posso afirmar se era algo pertencente ao inexplicável. Na secretaria dessa escola havia uma impressora que do nada imprimia sozinha.
O pior é que não abria nenhuma janela do Windows mostrando o procedimento ou aviso. Ela simplesmente ligava e desatava a imprimir documentos antigos, pois ela imprimia coisas de professores que já não trabalhavam mais lá e que há tempos haviam sido excluídos. Era um tal de imprimir antigas listas de presenças, ofícios, apostilas. Eu cheguei a ficar com o professor de informática procurando onde estavam estes arquivos, mas nunca encontramos nada. Parecia que ela imprimia direto da placa-mãe. Até chamamos um técnico que examinou a impressora e a CPU, e ele não encontrou nada de anormal. Acabei por retirar os papéis da bandeja, e às vezes, quando alguém esquecia de retirar as sobras, ela começava com as impressões. Parecia que ela sabia que tinha papel dando sopa, porque ela nunca fez nenhum barulho de imprimir, nem abria a janela avisando que não tinha papel. Na verdade, isso nunca aconteceu. Mesmo que acabasse o papel e não terminasse de concluir o documento, nunca abria nenhuma janela avisando da falta do bendito papel. Esse fato também me lembrou de um evento que ocorreu com uma pessoa da minha família. Essa pessoa trabalhava em cartório e às vezes ela sentia que alguém levantava o seu cabelo e lhe fazia cafuné. Ela chegou a ver no espelho do banheiro uma mecha do seu cabelo sendo levantada. Também me contou que um dos seus colegas, certa manhã, abriu o cartório e estava ajeitando as coisas para a chegada de seus colegas e escutou o tilintar de uma velha máquina de escrever e viu o carro ser levado até o fim. No caso, o carro deve ser uma parte da máquina, né? Para quem não conhece as velhas Hamilton, sabe o quanto é trabalhoso e pesado soltar a trava, puxá-la e empurrá-la até o fim. Assustado, o funcionário se trancou no banheiro, deixando a porta do estabelecimento aberta, e só saiu de lá quando seus colegas chegaram. Bem, pelo que sei, locais como esse são infestados de impressões e de energias das várias pessoas que por lá se aventuraram, e eu não duvido que tais coisas aconteçam. Esse é um relato do site casafantasma.org e foi enviado pela Jaqueline Cristina. Olá, meu nome é Mariana. Conheci recentemente seu podcast e comecei a ouvir um atrás do outro, já que eu adoro o tema sobrenatural. Eu sempre tive medo de fantasmas quando criança, mas depois que a minha família entrou para a religião espírita, eu comecei a entender mais sobre o assunto e não tive mais medo. Eu vou contar aqui 2 relatos. Um deles aconteceu antes de eu virar espírita e o outro aconteceu no centro espírita numa das reuniões. Primeiro relato. Eu sempre morei em apartamento, no mesmo apartamento há 15 anos e até hoje. Nosso chão é de madeira, então é um pouco barulhento, de um jeito que eu sei se o barulho vem de dentro de casa ou se é no apartamento de cima. Depois de anos, né, a gente aprende a diferenciar. Enfim, eu era criança ainda nessa época, devia ter uns 10, 11 anos e estava na hora de dormir. A porta do meu quarto dava para um corredor e eu ouvi passos de alguém andando em casa. Fiquei assustada e chamei os meus pais, pensando ser um deles, mas ninguém me respondeu. Continuei chamando, morrendo de medo, até que a minha mãe abriu a porta do meu quarto com uma cara de sono, perguntando por que raios eu estava fazendo barulho àquela hora. E eu contei a ela dos passos. Ela disse que era do andar de cima e que eu deveria ir dormir. Eu não acreditei nela, mas dormi mesmo assim. Anos mais tarde, eu comentei sobre essa noite com ela e minha mãe me disse que, naquela noite, ela também ouviu os passos no corredor, mas me disse que era do andar de cima para não me assustar na época. Relato 2. Estávamos todos no centro espírita numa das reuniões mediúnicas. Acontecia à noite e a casa ficava num dos bairros mais antigos aqui da cidade. Nosso grupo era pequeno e a casa era pequena também. Da sala, onde fazíamos as reuniões, dava para ver o portão e a rua lá fora. É importante dizer que a casa espírita, assim como qualquer outro lugar onde pessoas se reúnem para fazer trabalhos espirituais de resgate de pessoas, terreiro, algumas igrejas, outros centros,
são locais protegidos pela espiritualidade. Então, a não ser que de dentro do centro tenha alguma energia negativa, é quase impossível acontecer alguma coisa perigosa lá dentro. Não são locais para se sentir medo. Mas, naquele dia, eu me assustei. Naquela reunião, recebíamos irmãos desencarnados para encaminhá-los ao tratamento espiritual ou aconselhá-los de alguma forma. Era um grupo de ajuda. Esse irmão que veio nesse dia tinha muita raiva e sentimentos ruins consigo. Estava muito resistente a aceitar uma mão amiga e dizia que ia fazer várias coisas ruins na nossa casa. Sabíamos que ele não seria capaz, afinal, a casa é protegida. Esse não foi o motivo do medo. Então, durante a reunião, um homem, vivo mesmo, parou na frente da casa e começou a chamar, pedindo para abrirem a porta, que ele tinha vindo para a reunião e estava atrasado. Nós recebemos qualquer pessoa, a qualquer momento, mas naquela hora, uma das médiuns mais experientes nos disse que não devíamos abrir para ele, que ele não estava bem intencionado. Nós acreditamos e não abrimos, e depois de alguns minutos, o homem desistiu. O irmão, então, que aliás estava falando conosco por meio de uma outra médium, disse que ele trouxe aquele homem e que se a gente tivesse deixado ele entrar, ele teria feito um estrago lá dentro. Aí eu me arrepiei, mas ainda bem que temos a proteção da equipe espiritual que trabalha com a gente. Acho que lembro de outros relatos mais curtos. Talvez eu escreva e mande depois. Pode compartilhar onde quiser, se quiser. Tá. E esses foram os relatos da Mariana. Muito obrigada, Mariana. E se tiver mais relatos, pode compartilhar com a gente. No dia 8 de outubro de 2023, aconteceu uma situação que eu não consigo explicar. Eu fui pegar a chave do meu carro, pois eu iria sair, só que ela simplesmente desapareceu. Perguntei à minha mãe se ela tinha visto ou guardado as chaves em algum lugar e ela disse que não. Então fomos à procura da bendita chave. Começamos revirando meu quarto. Tiramos tudo que estava em cima da cama, levantamos o colchão para ver se estava lá embaixo e nada. Então fomos nos outros cômodos procurar e também não encontramos. Fomos até a rua para ver se ela tinha caído no chão, estava lá perdida e nada. Inconformado, voltei junto com a minha mãe para o meu quarto, procurar no colchão, armário, cômoda e nada de novo. Fomos para a sala procurar e quando já estávamos praticamente desistindo, voltei para o quarto e pasmem. A chave estava em cima do colchão, sendo que a gente já tinha procurado lá 2 vezes. Gente, eu digo com toda certeza que ela não estava lá antes. Eu fiquei tão espantado que me deu um arrepio que eu nunca tinha sentido antes. Cheguei até a passar mal. Quando chamei a minha mãe e mostrei, a reação dela foi a mesma. Eu fiquei tão assustado que eu nem saí mais de casa. Alguém, pelo amor de Deus, sabe me explicar o que pode ter acontecido? Por que aconteceu isso? Tem algum significado? Pode ser espírito? Sério, pessoal, ainda tô bem confuso com isso. E esse relato foi enviado pelo Alexandre Daniel. E, menino, quem é que sabe disso, né? Já aconteceu, acho que com todo mundo, né? Então, assim, quem não tem relatos sobrenaturais, essa história de sumir as coisas e aparecer no lugar, eu acho que aconteceu com todo mundo. E a gente fica bem confuso, né? Porque não tem explicação. Nossa cabeça quer procurar uma explicação e não tem explicação. Já vi gente falando de teorias, né? Teorias de dimensões paralelas, que de repente elas se misturam ali e de repente aquele objeto vai para outra dimensão. Então, infelizmente, isso aqui vai ficar no ar. E se você tiver alguma teoria, deixe seu comentário. Sempre é bem-vindo. O prédio antigo. Olá, me chamo Maria e eu sou muito fã do podcast. Tenho muitas histórias relacionadas ao mesmo prédio, então decidi compartilhar algumas aqui. Hoje eu tenho 22 anos, mas quando eu tinha cerca de 6 anos, morava em Fortaleza com minha família, em um prédio bem antigo e muito grande.
Para contextualizar, eram vários blocos com 12 andares cada, e eles eram bem espaçados um do outro. Como o prédio era muito antigo, era comum os elevadores pararem e alguém ficar preso dentro deles, tanto que eu sempre carregava comigo uma garrafa de água e um Uno, para o caso de ficar presa lá dentro. Entre os blocos havia 2 piscinas, um parquinho de areia e o outro de piso mesmo, e um salão de festas aberto. Eu morava no bloco B e as minhas amigas moravam em outros blocos. Às vezes, eu ia brincar na casa de uma delas e quando dava meu horário de ir embora, precisava atravessar sozinha por entre os blocos. Eu lembro de sempre passar correndo e cantando as músicas da igreja, porque o espaço não era bem iluminado e eu morria de medo. Várias vezes vi vultos, pessoas correndo e depois sumindo, e os brinquedos do parquinho girando e balançando sozinhos. Às vezes eu escutava risadas de crianças. Eu morei cerca de 2 anos nesse prédio, e depois mudei de cidade com minha família e nunca mais vi nada desse tipo. Inclusive, sempre acreditei que fosse coisa da minha cabeça, imaginação fértil de criança. Até que no ano passado, eu estava conversando com os meus irmãos e começamos a lembrar desse prédio, e eles me disseram que também viam os vultos. Todos eles são mais velhos que eu, e na época, 2 deles já eram adolescentes. Bom, e depois disso eu comecei a pensar nas minhas memórias de infância e olhar por outra perspectiva. Na época eu tinha uma amiga imaginária, que eu chamava de Princesa. Ela era uma criança mais ou menos da minha idade, de cabelos lisos e longos, e usava uma roupa branca. Lembro-me de passar horas conversando com ela, mas eu não lembro o que conversávamos. Hoje, acredito que ela poderia ser o espírito de alguma criança que me acompanhava. Outra história que aconteceu nesse prédio. Um dia eu estava sozinha em casa com um dos meus irmãos, que na época devia ter uns 11 anos. Ele estava assistindo TV e eu estava sozinha no quarto que eu dividia com minha irmã. Eu estava pulando na cama dela. Ao lado da cama tinha uma janela que estava com um vidro quebrado e tampado com um jornal. Uma hora eu acabei pulando sem jeito e lembro de ficar com o corpo meio pendurado para fora da janela. Então eu senti alguém me puxando de volta para dentro do quarto. Quando olhei, não tinha ninguém. Até hoje a minha mãe conta que foi ela que me puxou. Mas eu lembro nitidamente de estar sozinha em casa com meu irmão e do momento de ser puxada para dentro e de não ver ninguém atrás de mim. Eu não sei quem me puxou, mas desde então eu me sinto sempre protegida e abençoada por algo ou alguém que olha por mim. Já aconteceram outras situações em que, por pouco, algo ruim não aconteceu comigo. E já tive sonhos em que sinto que falam comigo, mas eu nunca consegui descobrir realmente o que pode ser. Enfim, acho que ficou um pouco longo, mas se quiser, posso contar mais sobre esses sonhos que tive. Espero que tenha gostado dos meus relatos. Maria, eu amei e pode nos enviar outros relatos que você tiver, tá bom? Entre 2014 e 2015, eu trabalhei em um hospital particular bastante conhecido aqui em Belém do Pará. Eu trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã no atendimento da farmácia do pronto-socorro e me mandaram para lá em uma época em que o hospital estava sendo reformado. Logo tiraram todos os consultórios do corredor e ficou apenas a minha sala de farmácia. Ela passava a noite quase toda vazia. A porta dessa sala era daquelas que você pode fechar a metade de baixo e deixar a parte de cima aberta. E eu a deixava assim para atender a enfermagem, que vinha em busca de remédios. A porta de baixo era bem difícil de abrir e fechar, e precisava fazer um pouco de força para tirá-la do lugar. Bom, em uma das noites, ainda no início, eu tomei um susto. A porta foi empurrada com muita força e abriu sozinha. Foi tão forte que parecia que alguém tinha dado um chute nela. Quando olhei no corredor, ele estava totalmente vazio, como costumava ficar a noite toda. Bom, eu apenas fechei a porta e segui a noite.
Eu passava a noite toda assistindo séries, porque, como era um hospital particular, dificilmente viam ocorrências de madrugada. E eu até esqueci do incidente da porta. Pela manhã, um dos médicos mais velhos e antigos do local entrou no corredor e parou na minha meia porta aberta. Ele olhava atentamente todos os cantos da farmácia e depois me perguntou se eu sentia medo de ficar ali. E eu disse que não, que as noites eram tranquilas e que nunca havia acontecido nada. Ele disse que me achava corajosa e que realmente ele também só tinha medo dos vivos. Depois contou que as pessoas não costumavam gostar daquele corredor, porque uns anos atrás ali funcionava o necrotério do hospital e as pessoas mais sensíveis não se sentiam bem ali. E essa foi a única experiência sobrenatural que eu vivi. Mas já ouvi colegas cochichando sobre o fato do local ser cheio de visagens durante a madrugada e não gostavam de comentar muito por medo de aparecerem ainda mais. Bom, e esse relato foi enviado pela corajosa Camila, de Belém do Pará, que mesmo tendo a porta chutada, do nada, ela ainda falou que nunca tinha visto nada pro médico, né? Nessa hora eu iria desabafar todo o ocorrido, mas ela falou que nada, né? E é isso. Obrigada, Camila. E se tiver mais, pode enviar. Eu acho que esse já é o segundo relato, né, que você nos envia. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio. Até a próxima quarta!